estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que acontece com a jornalista Deise Leobert. Ela mora hoje, ela é brasileira, mas mora hoje numa das cidades mais conhecidas do mundo e inclusive também mais comentadas nesse momento de pandemia do coronavírus. O Papo Direto tem feito entrevistas desde que começou fazendo esse registro da questão da pandemia com profissionais aqui de Paranaguá, estendeu agora para as demais cidades vizinhas aqui do litoral do Paraná, até para poder acompanhar e saber o que é que vem acontecendo. E agora está estendendo ainda mais esse campo para a gente poder perceber e, quem sabe, a Deise vai poder tirar essa dúvida aqui para a gente também, de quantas similaridades, de quantas situações parecidas todos nós vivemos nesse momento de pandemia, não importa onde a gente esteja. Então, eu gostaria de trazer, pessoas, além da Deise, vamos ter outras pessoas, outros brasileiros que estão em outros países, para poder trazer essa experiência e poder conhecer um pouquinho mais dessa realidade. A Deise, ela é hoje diretora executiva de Global Markets, de um grupo europeu presente em mais de 160 países. E para quem imagina assim, mas como é que a Luciane conseguiu esse contato, como é que foi marcar essa entrevista? Bom, tenho que dizer para vocês que a gente continua mantendo um contato via grupo de WhatsApp, porque nós fazemos parte de um grupo muito especial da nossa vida, que é o do curso de jornalismo. Nós fizemos curso de jornalismo juntas e aí a gente continua aí mantendo, de certa forma, um contato. Deise, muito obrigada por ter aceito o convite para participar aqui da nossa entrevista. Prazer é todo meu. Muito bom mesmo poder também rever aí dessa forma. E eu gostaria, nesse momento, que você falasse um pouquinho, até para o pessoal saber, entender um pouquinho mais aí da tua vida. Quando foi que você saiu do Brasil? Para onde você foi? Depois, quando chegou aí em Nova York, faz quanto tempo que você já está aí? Conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória aí após sair do Brasil. Tá ótimo. Gente, então, como a Lute explicou, a Luciane explicou, nós nos formamos em jornalismo em 1989, somos jurássicas no curso da PUC do Paraná e era um grupo muito, muito interessante. Nós tínhamos um grupo bastante unido e eu acho que um dos grandes presentes da vida são os amigos que a gente faz ao longo da nossa jornada, né? E a capacidade de conseguir manter isso. Eu acho que a tecnologia trouxe essa possibilidade para a gente. Então, eu me formei em jornalismo, fui jornalista por muitos anos no Brasil, fui jornalista no Paraná, trabalhei na extinta TV Manchete, no Jornal do Estado, fui correspondente da Folha de São Paulo para o sul do Brasil e para o Mercosul, e aí, depois disso, eu acabei fazendo um programa para jornalistas do mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos. Eles chamam de um programa rotatório. Eu trabalhei como estagiária em vários jornais, no New York Times, no Washington Post, e acabei trabalhando por um ano no Philadelphia Inquirer. Fiz um estágio na Casa Branca na época do presidente Bill Clinton, e era justamente na época do escândalo da Mônica Lewinsky, que eu reencontrei há alguns anos aqui na Flórida. Nós duas éramos estagiárias, né? Bem, enfim, eu morei várias vezes fora do Brasil. Essa é a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos. A primeira vez eu vim para cá com 16 anos, fiz aqueles programas de intercâmbio do Rotary, e há 20 anos, mais ou menos, eu me mudei para Madrid. Eu era em Brasília. Em Brasília eu passei pela Gazeta Mercantil, pelo Correio Brasiliense, trabalhei na Isto É Dinheiro, e meu último trabalho lá foi como diretora de Relações Externas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já era uma transição entre o jornalismo e as novas áreas que eu queria seguir. Eu queria mudar um pouco de área. E eu fui para Madrid, e lá eu fiz um MBA acabei estudando, etc. E acabei trabalhando para esse grupo que chama IE Higher Education. Eles são um grupo de educação, eles são muito fortes na área de management, de treinamento para executivos. Eles fazem treinamentos em mais de, como você falou, Lute, mais de 160 países, e eu continuo trabalhando para eles.
E de Madrid eu acabei indo para para mais de 100 países no mundo a trabalho e tem sido uma grande aventura. E aí, de lá, eu estava em Genebra, meu último posto foi em Genebra, e meu marido trabalha para as Nações Unidas, ele recebeu uma oferta para vir aqui para Nova York, e eu consegui vir pela minha empresa, que também já tinha um escritório aqui, e eu acabei expandindo toda a operação aqui para o mercado americano. Então, essa é a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos, é a terceira vez que eu sou abrigada aqui em Nova York, e uma das coisas interessantes da minha chegada em Nova York, eu cheguei em 2012 aqui, então eu estou aqui há quase 8 anos. E eu cheguei uma semana antes do Sandy. O Sandy foi o primeiro grande furacão, o primeiro e único até agora, né, que chegou em Nova York. E então foi eu sempre digo para o meu marido, e nós estávamos a ponto de ir embora de Nova York quando chegou o Covid, estamos presos até hoje aqui. Que história, que coisa bacana. O bom é a gente saber, até pela experiência, né, toda, passar por tudo isso, realmente atuando também como jornalista, a gente continua também com aquela visão um pouco mais crítica, né, e acompanhar essa situação aí dentro uma das cidades que se tornaram o epicentro, né, uma grande situação assim, chamou a atenção com relação a essa questão da pandemia. E aí vamos entrar, bacana a gente poder fazer essa geralzona, entender mais, te conhecer um pouquinho mais, o pessoal saber com quem, né, que a gente está conversando aqui e poder acompanhar um pouquinho mais das informações que você vai trazer para a gente agora, principalmente com relação a essa questão do Covid. O primeiro caso do Covid, pelo que eu registrei aqui, do que eu pesquisei, em Nova York, foi no dia 21 de janeiro. E aí, pelo que eu também dei uma pesquisada, a primeira atitude de isolamento, ela foi imposta pelas autoridades no dia 15 de março. Como é que você avalia, qual é a tua opinião e como é que os nova-iorquinos também se manifestaram ou como é que eles reagiram com relação a essa situação? Houve alguma questão de crítica na questão, de repente, de uma demora e por conta disso, talvez Nova York tenha sido uma das cidades, porque assim, ó, falar também de que tem muita gente doente em Nova York, tudo é muito em Nova York, qualquer coisa é muito em Nova York, né? Então, é natural que você acabe também passando por uma situação dessas. Como é que foi como é que você avalia e do que você acompanhou também dos comentários das pessoas aí mesmo em Nova York com relação a isso? Então, Luciene, aqui o primeiro caso nos Estados Unidos realmente é de janeiro. O de Nova York foi no começo de março. Teve um caso de uma iraniana que veio, uma médica iraniana que tinha ido visitar o país dela, ela chegou aqui, chegou infectada. E o segundo caso, eu sei que o segundo caso aconteceu isso também na segunda semana de março, porque eu estava em licença maternidade e a pessoa que estava me substituindo me ligou e falou, Daisy, o segundo caso de Covid é aqui no nosso prédio. A gente trabalha no MetLife Building, que é um edifício bem emblemático, chegou a ser sede do edifício da Panam, que era uma empresa aérea que faliu. Uhum. E é exatamente na área da Grand Central, que é a estação central de trem de Nova York, onde passam 5 milhões de pessoas. E ela me ligou e falou, olha, esse segundo caso é um advogado que tem um escritório aqui no nosso prédio. E eu tô com medo, tá todo mundo com medo, o pessoal do trabalho tá com medo. Eu falei, não, então faz o seguinte, teleworking a partir de amanhã já, não vamos correr riscos, vamos ver a situação. Eu já estava muito preocupada porque eu acho que o fato da gente ser jornalista e ter apurado esse sexto sentido de tentar ver, né, de analisar as micro-informações e colocar tudo isso junto, montar o quebra-cabeças. Eu estava vendo, um dia eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu saí, fui ao médico, eu saía pouquíssimas vezes, minha neném era pequena ainda, fui ao médico e falei, isso aqui isso é um prato cheio para Nova York. Nova York tem vários temas, né? Um é a alta densidade demográfica, são poucas cidades no mundo em que as pessoas vivem tão compactadas, né? Eu moro num edifício aqui em Nova York, eu moro em Manhattan, eu moro num edifício que tem mais de 3 mil pessoas, ou seja, é uma microcidade, né? É uma densidade que é uma cidade
totalmente vertical. A segunda coisa é o número de turistas, né? Turistas do mundo inteiro vêm para cá e se amontoam em cima do outro. Então, e aí a terceira coisa é a questão da diversidade, que para mim é uma das coisas que é a coisa que eu mais aprecio em Nova York, é a diversidade de raças, de cor, de gente, de gênero, etc. Mas também isso cria um ambiente propício é um prato cheio para o vírus. E eu voltei para casa, não tinha toque de recolher, as pessoas ainda estavam vindo normal. Aliás, o prefeito daqui dizia para as pessoas, não tem problema, continuem saindo, continuem consumindo, etc. E deu no que deu. E aí, realmente, a partir dessa minha saída, que foi no início de março, eu falei para o meu marido, agora nós vamos nos trancar aqui e ver o que vai acontecer, porque a coisa vai ficar feia. E tem até um vídeo meu no Instagram que eu publiquei, falando disso, que fui no supermercado, vi todo mundo um em cima do outro, falei, gente, isso aqui, e ninguém falava ainda nessa mega pandemia, já tinha sinais na Europa, na Espanha, Isso. mas ainda era uma coisa que as pessoas estavam longe, né? As pessoas falavam, não, aqui não vai chegar, né? Enfim, olha, Luciene, é difícil apontar dedo numa situação dessa. Eu acho que o que faltou aqui foi uma espécie de liderança, né, do ponto de vista do federal, porque tinha muita briga, como acontece no Brasil também, muita briga entre municípios, Estados estados e o federal. cada um querendo fazer uma coisa, cada um dizendo uma coisa, né? Faltou, isso é uma falta, assim, qualquer aula de management vão te falar que isso é falta de liderança, que é a falta de capacidade de você ver o big picture, né? Então acho que isso faltou, né? E tem vários exemplos de erros, né, que foram cometidos pelas várias administrações. A sorte de Nova York. Então chegou o momento, e tem vários estudos já mostrando que se naquela semana, do dia 7, do dia 8, quando chegaram a ter alguns casos já aqui na cidade, se tivesse fechado a cidade 2 semanas antes, 20 mil pessoas, pelo menos, poderiam ter sido salvas. Tá? Essa é uma estimativa que foi feita e aí a gente vê qual a importância de um líder, né? De ter essa capacidade de enxergar as coisas, né? Isso faltou aqui. E para mim foi uma experiência única, porque assim eu vivi vários momentos assim difíceis da minha vida. Eu tive em Madrid, eu vivi em Madrid na época dos atentados terroristas lá e aconteceu bem próximo. Eu tinha uma pessoa conhecida que estava em um dos trens, inclusive, não morreu, mas estava dentro do trem, então vivi isso muito de perto, e vivimos o Sandy aqui, que foi um furacão também que mudou, né, que assim, destruiu metade da cidade, que até hoje ainda tem partes da cidade que estão sendo reconstruídas pelos danos causados, mas essa pandemia foi diferente, porque ele é um inimigo invisível, né? A gente não sabe de onde vem, você não enxerga, então foi muito complicado. E para mim, especialmente porque nós estávamos indo embora daqui, estávamos com a nossa mudança praticamente programada e por 2 dias a gente não foi. E eu tinha um bebê. Eu esperei 48 anos para ter um bebê e só temos eu e o meu marido aqui da minha família em Nova York. A gente conhece muita gente, eu até tenho famílias americanas com quem eu vivi, mas assim, família legal de papel passado somos eu e meu marido. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, com meu marido, a minha filha ia para assistência social, ela ia ser levada para algum abrigo de crianças. Então, isso era um drama para mim. E um belo dia eu acordei no meio da noite, a gente mora aqui em Manhattan, numa área cercada pelos principais hospitais da cidade, o Presbyterian, o Cornell, o Lenox Hill, não sei se já está passando aí, mas tem uma série agora do Netflix que chama Lenox Hill, que conta a história do dia a dia das emergências dos hospitais, e aqui do lado, meia quadra da minha casa eu vejo. E no auge da epidemia, a gente escutava sirenes de ambulâncias 24 horas por dia. Aliás, uma das primeiras coisas que minha bebê aprendeu
a falar foi o uom, 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 que é o barulho das sirenes. Da ambulância. Das ambulâncias. E o dia que eu vi isso e me dei conta que ela estava imitando uma ambulância, eu caí no choro, porque me cortava o coração de ver que eu tinha trazido um ser humano para um mundo desses. Né? Foi uma situação muito complicada. E aí um relato pessoal meu... um belo dia eu acordei de noite e vi saindo ambulâncias aqui do nosso prédio, e já vários dias eu já não dormia bem, já praticamente não comia, e eu não conseguia mais levantar, minhas pernas travaram. E eu chamei meu marido e falei, não consigo mais mover minhas pernas, eu acho que eu peguei todo esse Covid, etc. Bem, enfim, eu descobri que eu estava com pânico, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, e porque vendo, né, todas as pessoas chegando de ambulância aqui nos hospitais, e aí eu olhei para a cara do meu marido e falei assim, a gente tentou sair, a gente tentou ir para o Brasil, e aí os aeroportos começaram a se fechar, a gente tentou ir para a Flórida, porque nós temos um parente que tem um apartamento lá, e lá a situação estava muito melhor ainda, mas quando a gente tentou sair, aí nós recebemos um comunicado do prédio que apenas os proprietários poderiam entrar no edifício por conta do Covid, e Nova York ficou isolada, porque os outros estados começaram a colocar restrições para a saída da gente aqui. Então nós estávamos trancados. Aí um dia eu sentei com meu marido, tivemos que tomar decisões bastante sérias, porque aqui foi o epicentro, gente, do Covid. Chegou um momento que morriam 900 pessoas por dia. Nós tínhamos vários amigos infectados, nós sabíamos de várias histórias de pessoas que eram próximas da gente, que estavam vivendo isso, e foi um momento muito, muito ruim. E até que, enfim, um belo dia nós olhamos um para cada outro e falamos, olha, já que vamos ficar aqui, nós vamos sobreviver. E para sobreviver tomamos algumas medidas, e uma delas foi vedar, inclusive, o nosso apartamento, que tinha muita corrente de ar e tinha muitas pessoas doentes, porque vinham nessa área que a gente reside, como eu falei, tem muitos hospitais e tem muitos médicos que moram aqui no prédio. Então, inclusive, chegou um momento em que nós conversamos com a administração do prédio e falamos, olha, nós precisamos contratar uma empresa que faça a desinfecção das áreas comuns, né? E aí passou até isso, porque teve muita gente sendo infectada. Então foi um momento assim que a morte bateu muito perto da gente, né? E com um neném e sem família e sem ninguém de apoio, né? A gente tem amigos que a gente chama de família, mas como é que você, né? Você imagina, meu marido e eu ficamos doentes, a nossa filha fica aí. A gente liga para eles e fala, olha, você tem filho, tem mãe, tem pai, dá para pegar a nossa filha aí, quem sabe tá com Covid e leva para sua casa? Não é assim, né, gente? Então, meu Deus, foi um momento difícil. Nós chegamos a fazer testamento, meu marido e eu, sentamos, deixamos o testamento, quem a gente queria que eu cuidasse da nossa filha, aqui estão nossas contas bancárias, aqui é isso que temos, etc. Tivemos que fazer isso porque foi um momento em que ninguém sabia o que ia acontecer, né? São atitudes aí, cada um tem um posicionamento, né? Nesse caso, até entendo, foi uma forma muito prática, mas pela situação em si, ninguém quer precisar fazer uma coisa dessas. Deise, nós vamos dar nossa paradinha aqui do nosso intervalo para voltar para o segundo bloco, e aí a gente veio falando justamente de como é que está a situação hoje para poder perceber, porque a riqueza de detalhes aí, de perceber tudo isso, eu acompanhando aqui, eu consegui viver junto com você todos esses primeiros dias, esse sufoco que com certeza deve ter sido para todos. Papo Direto dá só uma paradinha aqui, mas já volta. Segura um pouquinho aí que a gente já volta com mais informações direto lá de Nova York.